E aí, pessoal, beleza? Hoje irei falar sobre um assunto que confunde muitos candidatos, que é a diferença entre desconcentração e descentralização. Fiz esse quadro para ajudá-los a entender melhor essa diferença. Bom, na desconcentração, somente há uma pessoa jurídica. Na descentralização, há mais de uma pessoa jurídica, ou seja, ao menos duas pessoas jurídicas. O Estado, que representa a União, Estado, DF ou município, e a pessoa física ou jurídica, a qual exercerá o serviço. Cuidado, pois se a questão colocar apenas pessoa física ou apenas pessoa jurídica, estará errado, porque há a hipótese de ser uma das duas. A desconcentração não tem personalidade jurídica. Já na descentralização, há a personalidade jurídica. Na desconcentração, há subordinação hierárquica. Na descentralização, não há subordinação hierárquica. Suponho que uma questão grande já comece da seguinte forma, informando que na descentralização há hierarquia. Ou seja, já de cara você já vai saber que ela está errada, porque hierarquia há somente na desconcentração. Ou então que a questão informa que na descentralização há apenas uma pessoa jurídica e apenas uma pessoa jurídica diz respeito à desconcentração. Ou seja, um simples quadro pode ajudar a acertar muitas questões. Mas prossigamos. Por exemplo, a centralização por colaboração, delegação, características. Por colaboração ou delegação, transfere a execução através de contrato ou ato unilateral, mas não transfere a titularidade. Por exemplo, autorizações, permissões e concessões de serviço público. Descentralização por serviço, funcional, técnica ou outorga. Características. Ocorre quando entidade política, que é a União, Estados, DF, municípios, por meio de lei, veja bem, aqui é por lei, aqui já no caso é contrato ou ato unilateral, cria pessoa jurídica de direito público ou privado. Se a questão colocar apenas público ou apenas privado, estará errado, porque a hipótese de dessas duas. Aqui tem um erro de digitação. Nesse caso, há a transferência de titularidade e da execução. Aqui só transfere a execução, mas não a titularidade, que é o caso de colaboração e delegação. Já no serviço funcional, técnico ou outorga, transfere a titularidade e a execução. Exemplo, quando são criadas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Descentralização geográfica territorial. Característica. É criado pelo Estado uma pessoa jurídica de direito público. Com isso, transferida a capacidade administrativa genérica. Todavia, a restrição no que atine à atuação da supracitada pessoa jurídica a um território. Exemplo, criação de territórios federais. Vamos a essa questão aqui analisar ela. A transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral apenas da execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica. Vamos ler com calma. A transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo, transferência por contrato ou ato unilateral, colaboração, delegação. Transferência por contrato ou ato administrativo unilateral, apenas da execução, transfere a execução, mas não transfere a titularidade.
apenas da execução de denominado serviço público à pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços? Não. Descentralização por serviço é por meio de lei. Descentralização por serviço, funcional técnico outorga, transfere a titularidade e a execução. Por colaboração, transfere apenas a execução, mas não transfere a titularidade. Então, questão errada, pois ela é por colaboração e não por técnica. Vamos para mais uma questão. Considere que o poder público conserve a titularidade de determinado serviço público, a que tenha transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização denominada... Vamos com calma. Considere que o poder público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização é: conserve a titularidade, conserva a titularidade, ou seja, não transfere a titularidade, é o mesmo que conserva a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução. Aqui transfere a execução, mas conserva a titularidade, que é por colaboração. A questão certa é por colaboração. Então, esses quadros aqui eles são muito importantes para você estudar. Em vez de perder tempo com muitas teorias, muitas linhas, esse quadro aqui poderá lhe ajudar bastante. Quando você tiver um tempo, se quiser copiar, dê pausa e pregue ele no guarda-roupa, onde achar por bem, e estude, pois irá te ajudar bastante. Prossigamos. A desconcentração no que diz respeito à matéria. Por exemplo, entre ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, a desconcentração no que tange ao grau ou à hierarquia. Exemplo, entre ministérios, secretarias, superintendências, a desconcentração no que atine ao critério territorial. Exemplo, Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Palavras-chave. Desconcentração, quando você vê na questão ministério, secretaria, departamento, o que você já vai saber que desconcentração. A criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação, exemplo de descentralização? Não. Departamento, desconcentração. A criação por uma universidade federal de um departamento, ou seja, o departamento está dentro da Universidade Federal, ou seja, é a mesma pessoa jurídica. Então não é descentralização, mas desconcentração. Então, questão errada. Desconcentração administrativa é a distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Desconcentração numa mesma pessoa jurídica. A descentralização é mais de uma pessoa jurídica. Então, questão está correta. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Bons estudos e fui!